Olá, e você está novamente no Eureka na TV. Novamente, porque eu espero que você tenha assistido ontem, anteontem, durante as semanas aí, tenha estado conosco, comigo, com o professor Marlos, com a professora Regina e os nossos convidados, né, que estão sempre aqui conosco, nos ajudando a construir um programa que seja legal para você, que seja interessante para você. E hoje eu trouxe de novo para estar comigo a professora Lívia, está aqui de novo comigo, para a gente bater um papo. Da última vez conversamos sobre a plataformização, uberização, foi extremamente interessante, um processo do nosso mundo atual, que está aí em plena transformação, e colocado aqui muitas perguntas que ainda não temos uma resposta definida, né? Um entendimento definido. Aí vem a história, daqui a algum tempo a gente vai olhar por sobre o ombro, né? A história dá uma olhadinha por sobre o ombro, mas também fizemos aqui história do tempo presente, né? Tem muitas vezes os alunos perguntam, mas professora, professor, a história só olha o passado? Não, nós temos a história do tempo presente, né? A análise do período que nós estamos vivendo, o entendimento do período. Bom, a história tem que servir para isso, né? Se a história servir apenas para explicar o passado, não, né? Ela nos explica o contexto em que a gente vive. E hoje, eu e a Lívia vamos conversar a respeito de um tema: vestibulares, prova do Enem, direto e conhecimento. Conhecimento, que são justamente os filósofos pré-socráticos, né? Tem alguns que eles tremem só em ouvir esses nomes. Nossa. Filósofo, coisa do gênero, né? Eu costumo brincar, quando eu dou aula, que o filósofo é aquele que, se você deixar, em 2 minutos ele prova que você não existe. Em 2 minutos ele prova que você não existe e você, né? Você olha para o coleguinha, pô, ele nunca esteve aqui, né? Quer dizer, faz uma reviravolta na sua cabeça. Mas a filosofia é importante, né? Eu gosto muito da definição da palavra filosofia, eu acho ela linda. Os filósofos deveriam usar mais. Filosofia, filo, amor, desejo, paixão. Por quem? Pela Sofia. E a Sofia o que é? É o saber, né? É uma palavra que eu acho linda, a definição. Os filósofos tinham mais que usar, né? A filosofia, eu costumo comparar também, me permite mais um pouquinho, eu gosto de comparar com o grande gavetão, né? Porque, às vezes, nós colocamos os conhecimentos em gavetinhas separadas, né? Nós entramos na sala de aula, é a aula de história, é a aula de geografia, é a aula de matemática, é a aula de filosofia, né? São estanques separadinhas, quando, na verdade, o conhecimento não deveria ser gavetinhas separadas, né? Deveria ser o grande gavetão aonde os conhecimentos se misturam, né? Se entrelaçam. E esse grande gavetão tem um nome do lado de fora, é filosofia. Né? As pessoas deveriam entender assim: a filosofia é a disciplina mãe, porque ela é a busca do conhecimento. Mas fiz uma introdução louca aqui, tá? Pra gente entrar justamente nos pré-socráticos. Pegando um pouquinho do que você estava falando, um dos maiores problemas da filosofia ocidental é porque os alunos temem, porque eles acham que o objetivo deles é decorar o que o filósofo disse e o nome do filósofo. Só que a parte principal da filosofia ocidental é tentar compreender o problema. Porque todas as correntes filosóficas vão surgir através de um problema, de uma dúvida, de uma pergunta. Você tá anotando aí, importantíssimo. Até dica pro Enem. O Enem nunca vai perguntar quem foi Tales de Mileto. Ele vai perguntar qual foi o problema que originou os pré-socráticos. Porque muitos pré-socráticos, por exemplo, eles viveram no mesmo período de Sócrates, posterior a Sócrates. Então, por que é que eles levam o nome de pré-socráticos? Não é uma divisão de tempo histórico. A filosofia e a história da filosofia, ela é muito diferente da história dentro da historiografia. Enquanto a história, tá aqui um mestre, doutor em história, se divide normalmente por períodos e periodizações, através de séculos. Uma construção de um filósofo, por sinal, Agostinho, apesar de ser de um filósofo, a filosofia não usa assim. A filosofia, em tese, se subdivide por problemas. Então, não por temporalidade de século ou de ano, mas por problemas. Por que que existem os
pré-platônicos e os platônicos. Eu sei que normalmente vocês aprendem como pré-socráticos e socráticos. Só que se a gente for analisar, a própria figura de Sócrates vai ter uma grande importância ocidental por conta de Platão. Sim. Então existem pensadores que preferem pré-platônicos e platônicos. Não é porque eles viveram antes ou depois, é porque o problema filosófico que eles vão investigar é diferente do problema filosófico dos sofistas e socráticos ou platônicos. Então essa divisão é uma divisão do problema, porque a filosofia perpassa pelo problema. Para ela se iniciar é necessário uma dúvida que gere um estranhamento, possibilite a racionalização para tentar investigar essa dúvida, esse problema. E todas as escolas no Ocidente, ou correntes, elas vão se subdividir por problemas filosóficos. Então é importante tentar compreender qual que é o problema filosófico. Para os alunos que vão fazer, por exemplo, o vestibular da Federal, que indicou 5 textos, tenta entender qual que é o problema daquele texto. Qual é a hipótese para responder aquele problema. E não ficar decorando o que o filósofo falou, mas qual foi o problema que partiu a sua reflexão. Eu sempre brinco que a filosofia, ela desenvolve soluções para problemas semelhantes a outras ciências. Semelhante. Isso é algo que a gente vê muito na faculdade. Semelhante ao matemático, ao físico, ao químico, ao biólogo. Mas qual seria a diferença? O matemático, e aqui eu vou parafrasear um professor da faculdade ali da Federal, o matemático, ele deixa de fazer matemática e passa a fazer filosofia quando ele deixa de fazer conta e pergunta: o que é o número? O que é a matemática? Quais são as propriedades para o 2 ser 2? Aí ele está fazendo filosofia, porque ele está buscando compreender o ser da matemática. Então a filosofia, ela precisa do problema para que a gente possa desenvolver essa reflexão. E os pré-socráticos têm esse nome, ou naturalistas, porque eles perpassam por um problema. O problema da physis, como vocês veem na imagem. Ai, mas não é Vamos colocar a imagenzinha aí, vamos lá? Nosso diretor Eduardo, a segunda imagem, essa aí mesmo. Normalmente se fala, professora, mas não é arqué, o elemento? Não. O primeiro problema filosófico é a physis. Normalmente se traduz physis como natureza, mas é muito diferente a forma que nós modernos enxergamos a natureza em relação aos gregos. Physis é matéria, aquilo que vocês estudam em física. Qual é a origem da matéria? Qual é o elemento que dá origem à matéria, que forma tudo o que eu consigo captar pelos meus sentidos e compreender através da minha razão, da minha racionalidade? Eu gostaria que você voltasse, percebesse a explicação da professora Lívia e voltasse ao meu gavetão. Ela está justamente usando o gavetão. Ela está juntando física com filosofia, está juntando matemática com filosofia. Eu gostei muito desse pensamento desse professor. Na hora que o professor de matemática pergunta o que é o número, você falou, né? Ele está fazendo filosofia. E é verdade. Por isso que matemáticos... Ele não está indo além do cálculo. Ele está tentando entender o porquê do cálculo. Ele está indo numa outra direção de entender o pensamento, o raciocínio, né? A ideia. Por isso que A busca, melhor dizendo. Né? Por isso que normalmente se fala, a filosofia é o estudo do ser. O estudo, a definição e a busca do sentido do ser. Tudo aquilo que existe. Tudo aquilo que é um ser ou um ente. Tanto é que isso me lembra um texto do Leminski, Buscando o Sentido. Procurem. Buscando o Sentido do Paulo Leminski, porque você vai ver em um curto poema aquilo que poderia ser associado à filosofia. Buscar o sentido e a definição das coisas a partir da nossa própria racionalidade, argumentação e investigação. Então a filosofia, ela está inclusa em qualquer área do conhecimento. Ela é a raiz de toda a área do conhecimento. Por exemplo, a biologia vai estudar o professor Oswaldo de forma biológica. Mas eu posso afirmar que você é só a sua anatomia? Claro que não. Aí eu vou dar uma explicação limitada do ser Oswaldo. Por isso que a filosofia vai buscar além daquilo que é material. Aquilo que define quem você é, independente do seu corpo. Exato. As suas características como ser mesmo. E aí, claro, muitos alunos ficam com medo.
Por quê? Porque hoje, nós muitas vezes vivemos numa sociedade que nos obriga a fazer as coisas sem perguntar o porquê dessas coisas. Nós utilizamos o carro, mas não perguntamos o porquê do carro. Nós utilizamos o celular, mas não perguntamos o porquê e o que formou o celular para que ele possa existir. Viu, pai? Viu, mãe? Seu filhinho, quando pergunta o porquê, ele não está querendo ser chato, ele está querendo entender por que você está fazendo aquilo, ele não captou ainda. E de certa forma eu estou brincando, mas a criança está procurando conhecimento sobre aquilo. Quer dizer, não. Por quê? Né? Ela quer entender a origem do problema, aonde está. E aí muitos pais dizem, né? Não, por que não? Não, você perdeu a oportunidade de explicar, de desenvolver aquela questão. Eu estou brincando em relação a crianças, mas essa é a busca do aluno, né? E isso é o que nós temos que buscar no aluno. A história também faz isso. Muito. Não tem como ensinar a história sem a filosofia. Inclusive não tem como explicar nem a filosofia ocidental. Ou os fatores, eu brinco, eu sei que isso tem uma divergência teórica muito grande, tá? Que tem uma divergência, porque existe toda a corrente que afirma que a filosofia é uma criação grega. Eu não sou favorável a esse discurso, porque na minha concepção, quem sou eu na fila do pão, né? Mas a partir das leituras, eu vejo a filosofia apenas o nome dado a uma capacidade nossa, que é a capacidade do raciocínio, da curiosidade, da investigação, de você olhar, perguntar aqui dentro o que é. O sentido se conectando com a mente. Então, a própria filosofia, se a gente vai falar da história, normalmente, quando você vai trabalhar o nascimento da filosofia na Grécia, o que se aborda? Quais foram os fatores que possibilitaram o uso da razão ao invés da utilização da imaginação pelos mitos? Sim. Porque não é do nada que uma pessoa acorda e fala, vamos utilizar o raciocínio que nós já temos. Ou desenvolver essa capacidade natural. Então, a história auxilia muito a compreender o porquê que existe a necessidade da gente utilizar a racionalidade e não mais a imaginação figurativa. Nós estamos falando nos pré-socráticos, né? E um outro erro, e estamos falando aqui entre professores, você aí também, professor, estamos falando entre professores, claro, com alunos também, mas falando entre professores, muitas vezes também há uma forma quebrada de ensinar a história, assim como uma forma quebrada de ensinar a filosofia, que é quando você não usa as duas juntas. Eu não posso falar dos pré-socráticos, e você colocou isso aí muito bem, sem contextualizá-lo. Né? Eu tenho que pensar naquele filósofo contextualizando o tempo dele. Ele pensou para a sua época. É claro, nós usamos o pensamento hoje, nós seguimos com o pensamento hoje, mas ele pensou dentro de um contexto. É que nem um artista, né? Você não entende um artista se você não pegar o movimento artístico em que ele está inserido. Né? Para entender Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, eu tenho que entender a Renascença. Eu tenho que entender em que momento ele vivia. A mentalidade surge do qual vai ser materializada por eles. Exatamente. Foi muito legal isso, porque a mentalidade é importante ser estudada, não é do nada. Mas eu vou dar uma interrompida, senão vou levar uma bronca do diretor, porque eu vi que voou aqui. Diretor, vamos lá, pessoal, vamos dar uma paradinha, a gente já retorna, tá? Senão vou levar uma bronca do diretor, mas siga com a gente, hein? Continue com a gente. E estamos de volta, viu? Demorou pouquinho, mas nós já voltamos. Estávamos aqui, né? Num papo quente, acalorado a respeito de filosofia, história, filosofia, pré-socráticos, fazendo aí uma boa e sadia mistura, né? Mas vamos seguir em frente. Vamos agora desenvolver um pouquinho mais e trabalhar essas ideias, né, que juntam a filosofia e a história. E eu estava justamente comentando, né, como é importante você, como base para a filosofia, ter a história, e como base para a história, ter filosofia. Eu não posso trabalhar determinados momentos sem
ter essa mistura legal. E outra coisa que nós estávamos conversando também no bloco anterior era colocar, então, portanto, esse sujeito, esse pensador, dentro do seu contexto. E aí eu te interrompi. Colocar dentro do contexto e compreender que vários fatores vão influenciar ele a questionar ou desenvolver novos problemas, que vão desenvolver as correntes e os olhares dentro da filosofia. Porque a maioria acha que a filosofia é a história da filosofia. Claro que a gente trabalha com a história da filosofia, mas o historiador da filosofia, ele tem que ser muito bom filósofo e muito bom historiador das ideias. Porque o processo de desenvolvimento dos estudos sobre os pensadores do passado é diferente de um historiador dentro da própria historiografia, só que ele precisa dialogar. Por quê? Porque nós somos seres sociais, seres políticos. Então necessitamos da convivência, pegando bem Aristóteles mesmo, político mesmo, lá no livro A Política. Precisamos da convivência para garantir a nossa sobrevivência e, ao mesmo tempo, temos capacidade de aprendizado e esse aprendizado vai desenvolver várias formas de saberes. E é claro que nenhuma ideia surge do nada. Todo indivíduo, ele tem uma influência do contexto. Por isso que dentro da história, o professor deve se recordar muito bem, se debate se o escritor ele é um pensador à frente do seu tempo. Não. Até a própria estrutura que ele vive vai fornecer as bases para ele desenvolver reflexões críticas que pensam numa própria sociedade futura. Isso não é diferente na filosofia. E isso até é interessante, porque isso até... em certas obras que às vezes você não imagina, por exemplo, Tolkien, né? Tolkien, por mais fantasia que ele tenha desenvolvido ali, se utilizando da mitologia céltica, da mitologia nórdica, ele usou o tempo dele para escrever. Ele esteve dentro das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E você vê muito ali do que ele escreveu, trazido de visões que ele teve durante a guerra, né? Tem um trecho, inclusive foi colocado no filme magistralmente, que também está na obra do Tolkien, em que ele se encontra no meio de um grande pântano com uma grande quantidade de pessoas mortas logo abaixo do fio d'água, né? Aquilo ele mesmo reconheceu depois que era o que ele via dentro das trincheiras, grande quantidade de mortos, né? Então você vive o contexto, você vive quem você é e você transfere isso para a sua escrita. Quando a gente vê as ficções científicas e as primeiras utopias ou distopias do século XIX, que sempre vai ter esse olhar para o futuro através do progresso, porque a temporalidade é o progresso, como consequência das grandes revoluções. Por isso que é interessante fazer essa relação com a literatura, porque a literatura tanto contribui para áreas científicas, quanto a história, quanto a sociologia, quanto também é considerada um dos elementos da filosofia. Nós temos uma corrente de filósofos que, quando eles vão explicar o que seria a filosofia, eles não vão falar que é uma atividade cognitiva. Eles vão falar que é uma manifestação artística. Um texto filosófico é tão artístico quanto uma literatura, uma obra de arte, uma escultura, porque é justamente a manifestação de uma reflexão a partir de um problema. Aquilo levou ele a refletir. Por isso que eu bato na tecla que é importante compreender a filosofia também pelos problemas, não só pelos problemas, porque a gente não pode reduzir a filosofia a problema. Mas para que a gente possa entender melhor os filósofos, é necessário ir buscar qual é o problema que gerou essa reflexão dentro de um determinado contexto. E isso é essencial para a prova do Enem. Porque o Enem, na filosofia, ele trabalha de forma diferente. Então ele é mais tradicionalzão, assim. Ele não é tão interdisciplinar. Ele vai trazer um trechinho, e aí o aluno, a partir desse trecho, ou vai ter que explicar qual que é o problema que está sendo refletido. O ano passado teve uma questão sobre Sartre, e era sobre o existencialismo, para poder entender o porquê que ele vai chegar racionalmente, através da sua argumentação e reflexão, àquele olhar ou aquele discurso. E isso você percebe muito na filosofia ocidental, porque sempre parte de um problema. Não que se reduza ao problema, mas parte ao problema. É a mesma coisa os pré-socráticos. Todo mundo fala, é a arqué, é a physis.
Então eu tenho, e ainda é uma pergunta metafísica, que é feita pela física relativista e quântica, que são diferentes, mas também dialogam entre elas. Quando a gente vai ver o experimento na Europa da partícula de Deus, é justamente tentar entender Sim. o processo de formação da massa para a matéria. E seria um primeiro problema filosófico. Qual é a origem da matéria? Por isso que se vai para arqué. O que seria arqué? Qual é o elemento que dá origem à matéria? E que forma aquilo que nós chamaremos de cosmo. Lembrando que a ideia de cosmo, universo naquele período, era reduzido àquilo que era observado a olho nu. Sim, claro. Até o conceito de universo como nós entendemos hoje é recente, é século XX. Então é uma forma de tentar compreender a partir da reflexão gerada pelos sentidos, como uma criança. Por que a criança pergunta o porquê? Porque ela vê. Se ela vê, ela quer entender o que está vendo. Então ela vai buscar formas de tentar entender aquilo que ela está observando. Sempre os sentidos, o sensível... Ela está buscando o conhecimento, ela está buscando o conhecimento. E na nossa sociedade atual, normalmente se corta isso. Eu não digo que se corta só pelos pais, porque educar eu sei que é trabalhoso, mas também pelo próprio sistema educacional. Porque não busca o porquê. Eu brinco que às vezes a sala de aula parece o mito da caverna, onde os alunos veem as sombras, mas não veem a realidade efetiva, a essência. Acabam vendo só a aparência. E aí transforma a filosofia em algo chato, em um diz-que-me-disse de filósofo, ou em malucos que estavam imaginando. E não, porque todas as ciências práticas, técnicas hoje, perpassam e se desenvolvem a partir de um problema filosófico. Por isso que eu trago muito a relação com a física com os pré-socráticos. Porque vai fazer uma investigação que hoje é uma investigação da física. Os físicos fazem perguntas metafísicas dependendo da área que eles vão investigar, que ainda se busca compreender todo esse processo de construção e formação da própria matéria. E a pergunta, claro, que teremos vários filósofos. Teremos os monistas, que vão afirmar que a arqué, o elemento que dá origem à física, à matéria, é um único elemento visível. E aí temos o ar, a água, o apeiron, o número, e aí entra o BO do Pitágoras, porque ele fala que é um número, e daí a maioria dos alunos acham que é uns 1, 2, 3 andando. E na verdade, se a gente for analisar dentro das várias interpretações da escola pitagórica, seria afirmar que tudo que existe materialmente é quantitativo. Então os princípios matemáticos servem para explicar essa matéria. Porque digamos é quantitativo. Assim, a grosso modo, se existe, eu posso contar. Isso mesmo. Se existe, eu posso contar. Então, o princípio matemático é uma forma de explicar o que seria a physis. E eu gosto sempre de falar isso porque às vezes a gente vê desenhos, que nem o Pato Donald no País das Maravilhas, que parecem uns numerozinhos andando. E não é isso que ele está querendo dizer. Não é isso que ele quis afirmar, a escola pitagórica em si. Então nós teremos diversos pensadores que vão desenvolver a filosofia pré-socrática, chamada de pré-socrática, porque eles estão refletindo sobre a natureza, sobre a origem da physis, da matéria, a partir da arqué. Diferente dos sofistas e socráticos, que vão buscar explicar o ser humano. Então você percebe que são dois problemas. O que é a matéria e qual é o elemento que forma a matéria e o que é o ser humano. Então, se são duas perguntas distintas, serão duas formas de reflexão, de investigação diferentes. Exato. Por isso que é complicado quando a gente enxerga a filosofia dentro de caixinhas temporais, de formas de períodos históricos. Porque não é assim que ela vai se desenvolver. E até hoje, essas perguntas e problemas que desenvolveram os pré-socráticos, os sofistas e os socráticos, porque me incomoda quando criticam os sofistas, porque normalmente a gente generaliza os sofistas como se fossem todos idênticos, e aí eu gosto do termo do Foucault quando ele fala de grupalidade. São vários grupos dentro de uma corrente que têm visões distintas. Nos sofistas são assim. E eles são importantes, porque sem eles não existiria Sócrates. Se parte da filosofia socrática nasce através de uma crítica aos sofistas,
seria necessário que os sofistas estivessem existindo a partir do debate da oratória. Foi da crítica que saiu o pensamento, né? Então, isso. Espera um pouquinho. Olha o contexto. Né? Eu preciso, né? Eu preciso. Que isso exista. E para o Enem, para os alunos que vão fazer os vestibulares, sempre pensem no problema. Daí você coloca, tá? Vários vão buscar uma forma de explicar ou apresentar o que seria esse elemento na filosofia pré-socrática. Pode ser a água, pode ser o ser, pode ser o fogo, pode ser o apeiron, até chegar ao átomo. Que hoje ainda é uma forma, um dos elementos, que a gente sabe que não é único, né? Sim. Como era, mas que explica a propriedade e a formação da própria matéria. Então você percebe que é um pensamento lá de Demócrito e que foi se desenvolvendo no decorrer da história ocidental até chegar no que hoje a física moderna, contemporânea, apresenta. Então foi necessário e essencial. Tanto é que eu quero dar uma dica para os professores. Caso vocês queiram um livro que trabalhe um pouquinho os problemas e a importância dos problemas e do que seria ensinar a filosofar, tem esse livro aqui. Ele foi desenvolvido por um professor, doutor da PUC, que foi publicado, onde ele apresenta como ensinar a filosofar. Como ensinar o que seria a própria filosofia e o problema filosófico. E para os alunos eu indico o Bertrand Russell, que é um filósofo que retorna à filosofia ocidental e é uma leitura bem tranquilinha. Então você entende em capítulos sem aquela confusão, muitas vezes, que existem no material, nos materiais didáticos. Muito bom, muito bom. Você gostou? Eu gostei. Tanto que já vou convidar para voltar a próxima vez, vai ficar tranquilo. Nós vamos discutir outros temas de filosofia, porque você vai virar sócio aqui, tá? Então, vamos conversar de novo. Obrigado pela sua participação. Esteja conosco. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada. E obrigada, professor.